No Brasil, são cerca de 22 mil jovens cumprindo medidas socioeducativas. Aqui no Rio Grande do Sul, são 1.100, sendo que 900 deles possuem idade entre 16 e 18 anos. Se a redução da maioridade penal para 16 anos já estivesse em vigor, esses jovens estariam em um presídio. Segundo o relatório de 2014 do Conselho Nacional de Justiça, o Brasil é o terceiro país no mundo com maior população carcerária. São em torno de 716 mil presidiários. A Justiça porto-alegrense calcula que é de 4% o percentual de adolescentes infratores em relação a este número. Para o comandante do 35º Batalhão de Polícia Militar de Cachoeira do Sul, Major Soligo, o foco para a redução da criminalidade juvenil no país está na execução das penas para adultos e adolescentes. No meu entendimento, hoje o nosso problema é a questão da execução das penas. Tanto a lei maior para os maiores quanto o Estatuto da Criança tem dispositivos muito bons que, infelizmente, por falta de estrutura, a gente não coloca em prática, né? Na parte do ECA, as medidas socioeducativas, para tentar trazer esse adolescente, né, a não reincidir, ressocializá-lo. Da mesma forma como as penas maiores, a gente não está conseguindo fazer essa ressocialização desta pessoa que comete um delito. Ela acaba indo ao sistema prisional, por lá permanece um tempo e de lá não sai, vamos dizer assim, ressocializada, sai novamente para, então, cometer delitos. Então eu vejo que essa redução ela não terá um efeito positivo se a gente também não pensar nessa questão da ressocialização, de readequarmos a nossa estrutura para o cumprimento das penas, sejam elas, né, para os maiores ou para os menores. O titular da Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente, delegado Milese, teme que a aprovação da PEC 171 resulte na formação de novos criminosos. O que ocorre é que existe uma desproporção entre o período de internação com a prática de determinados atos, né? Mas isso pode ser corrigido através de uma lei, né, que aumente o período de internação, que traga consequências mais graves, né, para a prática de certos atos. Mas eu não vejo a questão de punir com o Código Penal os adolescentes, né, de punir de uma forma mais grave os adolescentes como sendo uma alternativa que vai mostrar resultado eficaz, né? O que vai acontecer é que vai se expor daqui a pouco um adolescente que não tem estrutura psicológica, não tem estrutura mental, a organizações criminosas, vai tornar o adolescente ainda mais vulnerável diante de determinadas situações. E eu não entendo isso como benéfico para a sociedade. Mais importante do que uma opinião formada sobre se ela é aconselhável ou não, é se propor uma discussão para a sociedade. O que eu quero dizer com isso? Que a sociedade que clama, que pede essa redução, tem que estar informada, antes de qualquer coisa, sobre a nossa realidade. A realidade da execução criminal, da execução penal do maior da idade, do maior de 18 anos, que é encaminhado para o sistema prisional, e da realidade do adolescente em conflito com a lei, do adolescente que comete o ato infracional. Se trata, a meu ver, de uma questão mais complexa do que simplesmente dizer que sou contra ou que sou a favor dessa redução. A promotora aposta ainda na eficácia maior de um olhar mais atento dos legisladores sobre as medidas socioeducativas. Independentemente do crime cometido, ou melhor, do ato infracional praticado pelo adolescente, é sabido que pelo prazo máximo de 3 anos ele vai ficar privado da sua liberdade. Talvez essa seja um novo enfoque, um novo olhar, possa ser o objeto de um novo olhar, um outro olhar do legislador e da própria comunidade. Tratar com diferença os que são diferentes. Tratar como adolescentes os que são adolescentes. Mas dar a eles uma forma diferente da execução dessas medidas a que ficam sujeitos. Na América Latina, na maioria dos países, a maioridade penal é de 18 anos. Na Polônia, 17. Alemanha, 14 anos. No Reino Unido, 10 anos. Já na Tailândia, Paquistão, Nigéria e Sudão, infratores com 7 anos de idade já são responsabilizados. Segundo o levantamento realizado pela Organização das Nações Unidas em 57 países, apenas 17% deles consideram jovens com idade inferior a 18 anos como legalmente adultos. Aqui no Brasil, pesquisa realizada ano passado pelo IBOPE revela que 83% dos brasileiros são favoráveis à
redução da maioridade penal para 16 anos. E aqui em Cachoeira do Sul, essa tendência se confirma, pelo menos na opinião das ruas. Porque com 16 anos, vocês têm condições de tirar a vida de um inocente? E eles são obrigados a pagar o que eles fazem. Agora, se eles têm direito a votar, né, a matar, a roubar, fazer o que eles querem, eles têm que fazer, cumprir o que eles fizeram. O que acontece, a maioria das vezes, é com os menores de idade. Os maiores fazem e botam a culpa no menor, porque para o menor não acontece nada. A lei existe, a lei não é aplicada. E se for aplicada não tem como, porque não tem aonde colocar esse povo lá dentro. Tanto jovem como adulto, ladrão, uma série de coisas. Olha, Deus nos ajude que seja aplicada essa lei e que ela seja executada conforme é o projeto. A partir do momento que ele já tem idade, capacidade para sair cometendo crimes, né, com 16 anos já sabe o que é certo e o que é errado, então eu acho uma ótima já poder ser preso. Assim. As famílias já vêm carentes, precisando de ajuda, então não adianta nós mudar uma lei se nós não consertamos o que já está acontecendo, que vem de berço já. Se ele cometeu o crime, ele tem que ser preso. As pessoas vão pensar mais antes de cometer um crime. Às vezes é cada coisa horrível que a gente vê na TV e não acredita, né? Então eu acho que vai diminuir bastante. Bastante vai diminuir. Eu acho que é uma boa, porque tem muito adolescente que comete um crime e não é punido, vai para casa de detenção lá, depois volta para a rua. Apesar dos mais de 22 anos de tramitação do projeto em Brasília, a redução da maioridade penal de 18 para 16 anos no país ainda vai gerar muita discussão. Muitos aspectos terão de ser analisados e, enquanto isso, muitas opiniões se formarão ou serão mudadas. E afora o clamor popular pela efetivação da PEC 171, percebe-se que alguns dos que vivenciam o dia a dia da justiça brasileira ainda estão cautelosos. Reduzir a idade penal e reconhecer que um adolescente com 16 anos pode cometer um crime de homicídio, de furto, de roubo, implica também reconhecer que ele pode ser preso preventivamente ou definitivamente. E com isso ser encaminhado ao sistema prisional do nosso país. E esse sistema a gente acompanha diariamente pelo noticiário e, no caso do Ministério Público, nas suas fiscalizações mensais aos estabelecimentos de execução penal, a gente acompanha que é um sistema que tem muitas carências, é um sistema muito deficitário. Embora ele seja amparado pela lei de execução penal, que tem uma finalidade de reeducação, uma finalidade de assistência moral, religiosa, enfim, ele é um sistema que ele não atende totalmente o preso. É uma série de problemas que não vai ser através do aumento da punição que vai surtir efeito, né? O que vai surtir efeito, no caso, é um cuidado mais amplo, né, dessas pessoas que atualmente não se encontram desamparadas, né, tanto por parte da família quanto pelo Estado. E aí sim, eu acho que a gente vai visualizar, vai perceber um efeito concreto nessa situação.